Muito bom dia, que Deus possa abençoar você, Pastor Haroldo, por aqui, nesse dia 10 de dezembro de 2024, celebrando a vida que Deus tem dado para nós. Como Deus tem nos abençoado e a gente tem desfrutado dessa graça que é viver os propósitos de Deus na nossa vida. Estou muito feliz, espero que você também esteja, que você possa estar bem, que você possa estar firme naquilo que Deus tem para a sua vida. E a gente continua hoje aqui na nossa série Promessas, onde eu vou trazer essas reflexões, né, que tem abençoado minha vida e sem dúvida nenhuma é poderosa para te abençoar também. Seguimos ainda em Salmo 1, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de falar sobre aquilo que o justo que busca a felicidade não faz. Mas a vida do cristão, a vida do justo, não é apenas deixar de fazer. A paralisia, a estagnação, a passividade não faz parte da vida de alguém que Deus chamou para viver os seus propósitos. E tem muita gente que ainda está sentado esperando Deus fazer a parte dele somente. Só que a gente vê a palavra dizer claramente: esforça-te e eu te ajudarei. Então, existe a necessidade do nosso movimento, do nosso empenho, da nossa dedicação. E essa palavra de hoje, ela vem claramente para me incentivar, para te incentivar a se mover em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá? Então, se o justo alcança a felicidade por aquilo que ele não faz, a segunda coisa que eu observo nesse salmo é que o justo é feliz também por aquilo que faz, tá? A palavra diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, a vida cristã tem um aspecto negativo e outro positivo. Negativamente, devemos evitar o que Deus reprova, e positivamente, devemos fazer aquilo que Deus ordena. Então, dentro da naturalidade da vida, se eu quero ser feliz segundo aquilo que Deus tem para mim, se eu quero desfrutar da plenitude de alegria e de felicidade que eu posso obter vivendo para Deus, claramente eu vou ter que falar não para algumas coisas. Porém, eu preciso, em obediência, comprometimento e dedicação, falar sim para as outras. E tenho que entender isso de uma maneira muito clara, sabendo que a direção de Deus, a palavra de Deus, ela não é uma sugestão para quem quer ser feliz. Ela é a única alternativa. A palavra de Deus é uma ordem, é um decreto, é um direcionamento que, se eu cumprir, ele trará o seu resultado. Isso é fato, tá? Então, o justo não apenas se aparta do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, mas também ele dedica-se ao estudo prazeroso e à meditação diária da lei do Senhor. Então, como é que está a sua alimentação espiritual? Como é que você tem preenchido esse homem que você é, quer seja homem, quer seja mulher, eu estou falando na sua humanidade, a sua vida tem sido sustentada pelo quê? E quando nós olhamos a Bíblia, tem muitas pessoas que ainda entendem equivocadamente, pensam que a Bíblia foi escrita por homens na sua naturalidade, mas eu entendo que a Bíblia deve ser compreendida como a palavra de Deus, a ordem de Deus para a nossa vida. A Bíblia, ela revela todo o caminho que vai me direcionar à vida. Então, se eu quero ter uma vida excelente, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ter uma vida incrível, se eu quero ter uma vida maravilhosa, se eu quero receber para mim a direção de Deus, se eu quero ver o meu casamento abençoado, se eu quero ver a minha profissão bem-sucedida, se eu quero desfrutar e contemplar das maravilhosas promessas de Deus na minha vida, eu tenho que entender que a Bíblia, ela é uma regra de fé que Deus me deu para que eu, ao praticá-la, venha desfrutar de tudo isso. A instrução que vem de Deus, ela vem com o propósito de me ajudar a viver em harmonia com a sua vontade. E existem muitas pessoas que chocam ao descobrir a vontade de Deus para suas vidas,
Mas todo aquele que se alimenta da palavra não vai ficar chocado, porque quando Deus revela o seu plano, quando Deus revela o seu propósito, essa pessoa alimentada pela palavra, ela já estava esperando por tudo aquilo. Então, a gente pode dizer e afirmar que o deleite da vida do cristão, que a alegria da vida do cristão, que o prazer dessa pessoa que entregou sua vida ao Senhor, não é apenas conhecer, estudar ou memorizar a palavra de Deus, mas é especificamente conhecer para praticar. É o verbo se tornando vida. Assim como Jesus é o verbo encarnado, eu posso falar para você que eu e você, nós temos que ser a palavra de Deus encarnada, o verbo em ação, o verbo em movimento, para que eu possa desfrutar dessa felicidade. E o salmista deixa claro, né, para mim e para você, que essa lei ela é mais preciosa que o ouro depurado. Salmo 19:10 a gente vê isso. Então ela é mais prazerosa que o doce mel, que o destilado dos seus favos. O texto de Salmos deixa isso bem claro para mim e para você. Então qual que é o valor que eu tenho dado à palavra de Deus? Na lei de Deus a gente encontra instrução, proteção, direção, deleite. A nossa alegria precisa estar aí. É hora da gente entender que precisamos nos dedicar à palavra. Mas o salmista está dizendo que o seu prazer está em meditar. E isso implica em algo muito mais que uma reflexão silenciosa. A tradução do hebraico para essa palavra meditar significa sussurrar ou murmurar. É como se estivesse falando baixinho tudo aquilo que Deus colocou no coração dessa pessoa através da sua palavra. Seria a repetição incessante daquilo que na palavra foi observado. E em Salmo 119, verso 103, eu estou abrindo aqui no meu celular, Salmo 119, 103, o que nós vemos é o salmista dizer assim: quão doces são as tuas palavras para o meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. E a gente deve preferir a palavra de Deus aos alimentos, por exemplo. A gente vê o salmista dizendo que a palavra é mais prazerosa do que o mais doce mel, que o seu paladar se satisfaz com a palavra de Deus. Jesus, ele vai vencer a tentação que Satanás está colocando diante dele ali no deserto, falando, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Salmo 119, versos 147 e 48, o texto diz assim: levantemo-nos antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante, fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. E a gente vê a importância da palavra ser mais valiosa do que o sono. A palavra ela é mais valiosa do que as riquezas. A palavra de Deus ela é mais valiosa até mesmo do que os amigos. E os bons amigos são aqueles que também têm prazer na palavra. Salmo 119, 23 diz: assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas os teus servos meditou nos teus decretos. Então, não importa quem nos cerca, não importa a mesa que é colocada diante de nós, não importa o quão cansado esteja o nosso corpo, se eu quero ser feliz, se eu quero ser uma pessoa justa, desfrutando daquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso claramente entender que eu preciso colocar a palavra de Deus no seu devido lugar. E tem muitas pessoas esperando promessas, mas não têm dado valor à fonte de cada uma delas. Tem muitas pessoas esperando milagres, mas não têm dado valor devido à fonte que esclarece como um milagre pode acontecer. E eu não tenho dúvidas que se você está acompanhando, se você vai acompanhar essa série Promessas, que está no meu coração, eu espero que tudo dê certo da gente fazer diariamente, pelo menos um vídeo, para que você possa meditar, chame alguém para participar conosco dessas reflexões. Se você está em busca da felicidade, Deus está falando hoje, a minha palavra está acessível a você, você tem condições de se lançar, de se debruçar, de fazer valer a minha palavra como se deve, para que eu possa cumprir todas as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Então, o justo
não é só feliz por aquilo que evita, mas existe também toda uma dinâmica daquilo que ele tem que fazer, da vida que ele precisa manifestar. E essa vida está totalmente lançada na sua palavra. Então hoje é o dia de você colocar um ponto final na preguiça espiritual, na estagnação espiritual, na paralisia espiritual que te impede de buscar na palavra de Deus as direções que você precisa seguir, as direções para você ser, as direções para você fazer, as direções para você estar. E como toda manhã Deus ele tem direcionado meu coração para fazer isso, eu quero orar por você nesse momento, pedindo a Deus para que você possa vencer toda a paralisia e alcançar em Cristo todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida desse ouvinte, dessa ouvinte que muitas vezes, ó Deus, eu posso nem saber quem é, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece muito antes do ventre de sua mãe. E o Senhor tem visto, ó Pai, que talvez os dias dessa pessoa não tenham sido dias conforme aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor projetou, mas tem sido dias difíceis, ó Pai, onde a tristeza, as dificuldades da vida, as apatias, as depressões têm se manifestado de forma intensa e trago sofrimento e dor. Mas nessa manhã, Senhor, caminhando em direção à felicidade que em Ti está prometida, eu te peço, destrone, Senhor, todo o espírito que cega, que não permite ver e ouvir a Tua palavra, todo espírito que paralisa, Senhor, esse ouvinte, Senhor, nessa manhã, para que ele não tenha condições físicas de alcançar a Tua palavra e meditar na Tua palavra. Eu peço, Deus, com que essa pessoa possa se levantar para praticar. Essa pessoa possa se mover para praticar e literalmente se tornar, Senhor, o verbo, a Tua palavra em ação sobre a terra, refletindo realmente a pessoa de Cristo e desfrutando da felicidade que está prometida. Eu oro abençoando meu irmão e minha irmã em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te dê um dia incrível, maravilhoso, abençoado. Estamos aí 9h16 agora, né? Então, todo dia pela manhã nós teremos essa meditação aqui, essa reflexão, e eu sei que Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Um beijo grande no seu coração. Não se esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Coloca aí, eu recebo essa oração, eu tomo posse dessa bênção. Eu não tenho dúvidas que Deus há de abençoar a sua vida. Um grande abraço, fica com Deus, fica na paz.